Olá, seja bem-vindo ao bate-papo com o produtor. O tema de hoje é ratificação de imóveis na faixa de fronteira. Um tema de grande importância para todo o sul do Mato Grosso do Sul. E para esse tema nós convidamos duas autoridades no assunto. Astúrio Dalzac, topógrafo antigo na região, grande conhecedor da área, e também o engenheiro agrônomo Otávio Vieira Melo, proprietário da Progeporã, que também está há mais de 40 anos na região. Foi discutido muito esse assunto, principalmente no mês de agosto, FamaSul, CNA, os cartórios. O que significa essa ratificação de imóveis rurais? E o que significa para o produtor rural? O que o produtor tem que estar atento? Esse produtor que não tiveram esse certificado averbado, eles não precisam fazer essa certificação. O que o produtor tem que saber, que se ele está dentro dessa faixa, ele tem acima de 15 módulos fiscais, no caso Itaporã, Dourados, que está em torno de 450 hectares. Ele precisa reunir toda a documentação, procurar os seus cartórios de cada município, que são responsáveis por isso, para fazer a ratificação por matrícula dos seus imóveis. Senhor Astúrio Dalzac, quais os procedimentos que o produtor rural deve fazer para iniciar a sua ratificação dos imóveis rurais que estão dentro da faixa de fronteira? Ele tem que solicitar no cartório onde ele tem a propriedade uma cadeia dominial do imóvel dele por matrícula. É o primeiro passo. Essa cadeia dominial vai do nome dele até o estado, ou até quem emitiu o primeiro título. No caso da nossa região, 100% dos títulos foi emitido pelo estado. Então ele tem que fazer, vou dar um exemplo. O cara requer em Dourados, Dourados vai ser subordinado à comarca antes de 1946 a Ponta Porã, e Ponta Porã era subordinada a Nioaque. Então esse título tem que começar do proprietário até quando o estado emitiu o título. Esse é o primeiro documento que ele tem que esse que vai servir de base se ele é obrigado a fazer a ratificação ou não, é a cadeia dominial. Outro documento que ele tem que ter é o georreferenciamento da área, o ITR da área, o CCIR devidamente atualizado, ele não pode estar como improdutivo CCIR, um requerimento baseado na lei e a documentação dele atualizada. Esse é o documento principal que o produtor precisa ter para requerer perante ao registro de imóvel a sua ratificação perante ao poder público. Qualquer coisa que ocorra dentro do imóvel rural, qualquer legislação, e dificulta ele na obtenção de crédito, seguro rural, quais os benefícios que os produtores têm em fazer essa ratificação e quais as dificuldades que terá também se não fizer a ratificação? Bom, isso acontece, Ângelo, um exemplo com o CAR. O CAR hoje é uma realidade para ele buscar crédito rural hoje, que tem que estar com o CAR legalizado e oficializado através do SINCAR. Então, automaticamente, a ratificação, ele sabe que ali ele tem o seu direito de propriedade avalizado pelo cartório local e também ratificado pela União, ou seja, dentro, como o Dalzac falou, ratificado dentro de uma cadeia dominial que volta lá na União. Então, você está provando ali. Então, isso aí é uma legalização da propriedade do produtor rural. Dalzac, o produtor rural, para fazer essa ratificação, ele precisa ir diretamente ao cartório. Ou existe uma outra condição para que ele faça essa ratificação? O que muda para o produtor? O produtor deve procurar, normalmente ele já tem uma empresa que já cuida dos projetos dele, ele tem até um advogado da sua confiança, ou um topógrafo, um engenheiro, ele tem que procurar um profissional desse, e esse profissional pode ir no cartório requerer a cadeia dominial. Essa cadeia dominial, ela foi instrumentalizada pelo Estado aqui, através do provimento 309, de 15 de 7 de 2024, pelo Tribunal de Justiça. O tribunal fez uma regulamentação disso aí. Então tem uma cartilha para ser seguida. Está bem simplificada e bem explicada. Então, com certeza, as empresas que mexem nesse ramo já estão todas se procurando conhecer os trâmites. Existem alguns pormenores
do caso do laudo que é solicitado, se o imóvel está ou não está em qual faixa. Vou dar um exemplo prático. O município de Ponta Porã está totalmente dentro da faixa de fronteira, então não precisa do laudo, porque ele já está inteiro. Dourados, ele está parcialmente. 95% do município de Dourados está dentro da faixa de fronteira e 5% está fora, que é a fazenda Barra Dourada e uma parte da Rincão está fora. E o resto está tudo dentro. Itaporã está metade dentro da faixa de fronteira dos 100 quilômetros e a outra metade não. Então, com certeza, o município de Itaporã vai precisar o laudo para provar cada caso. Dalzac falou nessa cartilha aí. Quais os prazos estabelecidos aí para o produtor iniciar essa ratificação desses imóveis rurais? Os imóveis até 15 módulos fiscais, ele tem prazo indeterminado para eles fazerem, mas vai ter que fazer. Os imóveis acima de 15 módulos fiscais até 2.500 hectares, tá? E tem um prazo até 21/10/2025. Então o produtor tem esse prazo até lá. Os demais imóveis que acima de 2.500 hectares, aí já vai partir para outras ações que envolvem o Congresso Nacional. Tá? Vale salientar que dentro desse processo de acima de 15 módulos fiscais, como o Dalzac falou também aqui, o laudo técnico é importante para localização e também os pormenores daquela matrícula, daquela propriedade. Quais são as consequências para aquele produtor que, sabendo do prazo estabelecido, falado pelo Otávio aí, não fizer essa ratificação? A lei prevê que o INCRA pode retomar essa área do produtor. Pode acontecer que o produtor tenha que recomprar essa área e retitular ela novamente no seu nome, uma coisa que já é sua. Ele vai passar de proprietário para posseiro se ele não regularizar isso aí. Só fazendo um adendo aí, que tem que apresentar umas negativas que não está havendo nenhuma ação entre o produtor e a União. Um exemplo mais típico da nossa região é a questão de demarcação indígena. Vou dar um exemplo aqui, essa demarcação que se fala tanto em Douradina. Existe uma portaria que tem um limite dessa portaria. E como tem que apresentar uma negativa, e eu estou vendo aí que estão sugerindo que se faça uma escritura de declaração, o proprietário faça, que esse proprietário não foi notificado até o momento pela União que a área dele vai ser demarcada ou não. Ele não foi notificado. Então ele vai ter que apresentar uma declaração que ele não foi notificado ainda. Porque senão ele vai ficar impedido de realizar essa ratificação, segundo o que está previsto aí. Particularidade naqueles produtores rurais que têm mais de 15 módulos rurais, você já falou do tempo, do prazo que ele tem para fazer a ratificação. Existe outra particularidade que esse produtor tem que tomar cuidado, se dirigir a alguma empresa ou mesmo ao cartório para não ter mais problemas? Ângelo, a grande particularidade, quem tem acima de 15 módulos fiscais e até 2.500 hectares, ele tem que ter a sua área tem que estar georreferenciada, tá? Então, para que ele tenha o processo, ele vai lá ratificar o seu título, a sua matrícula, ele tem que ter a área georreferenciada. Áreas com menos de 15 módulos fiscais não há necessidade, mas esse produtor acima, eu volto a frisar, acima de 15 módulos fiscais e até 2.500 hectares, ele precisa ter o georreferenciamento da área, que vai ser juntada à documentação para ser apresentada ao cartório de registro de imóvel. Astúrio, você já falou os principais documentos ou os documentos que o produtor rural precisa para fazer, junto ao cartório, a ratificação do seu imóvel rural. Poderia comentar mais alguma coisa acerca disso aí que você acha que é mais importante? E se o produtor rural que tiver uma dúvida, aonde ele pode se dirigir? Tá. Bom, em se tratando da cadeia dominial, deixa eu dizer aqui algumas coisas que poderão acontecer. Por exemplo, todos os títulos saídos aqui na região, ele foi emitido pelo Intermate ou um órgão do Mato Grosso, o antigo estado do Mato Grosso. Então, pode ser que o título
saiu, pagaram, mas ele não está registrado como título definitivo ainda. Ele está como provisório no cartório. Então talvez o cara vai ter que tirar uma certidão lá em Cuiabá, ou em Campo Grande, onde está depositado esses documentos na Agraer, hoje de posse da Agraer, no arquivo, dizendo que esse título foi pago na época e pedir a verbação perante. Por isso que a cadeia dominial é muito importante para o produtor. É onde vai dar a radiografia do imóvel total, é o primeiro documento, entendeu? E o produtor rural, ele pode procurar um profissional da confiança dele, ou que tem afinidade nesse assunto, pode ser da empresa que faz os projetos para ele, ou um advogado que fez um serviço para ele, ou um topógrafo, porque hoje todo mundo tem uma afinidade com alguém da área, que mediu, que dividiu, que fez o CAR, que fez o georreferenciamento. Então, o produtor hoje, ele tem aonde se escorar e para ele se informar direitinho do que está acontecendo. Quero agradecer a presença de cada um de vocês nesse programa, Semear MS, nesse quadro Bate-Papo com o Produtor, que é a voz do produtor rural. Como o assunto é de grande importância, provavelmente vai ter vários questionamentos e espero revê-los em outras oportunidades. O Bate-Papo com o Produtor vai ficando por aqui. Espero revê-los na semana que vem. Até lá!